Ok? Sai do seu lugar e devolve ali rapidamente, por favor. Eu gostei de ver aqui uma mesa. O único móvel mencionado no Novo Testamento é uma mesa. Só. Púlpito tem lá no Velho Testamento. No Novo não. Depois de Pentecostes é uma mesa. Ok? Estão entregando rapidamente. Isso aqui, ó, enquanto aqueles... Ô, Nonato, aquele pacote você já distribuiu? Sobre oração pela paz de Jerusalém? Já? Tá ok. Então, irmãos, seguinte... Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, 6. Olha, isso aqui é uma, vou usar uma palavra forte, é uma responsabilidade nossa, viu? Por quê? Porque é um mandamento. Não orar pela paz de Jerusalém é desobedecer um dos principais mandamentos da Bíblia, né? Então, por que orar pela paz de Jerusalém? Orar pela paz em Jerusalém é o mesmo que orar pela segunda vinda. Porque só haverá paz em Jerusalém quando o príncipe da paz estiver lá, voltar e morar lá. Ele vai morar em Jerusalém, o palácio dele vai ser em Jerusalém. Então daí a necessidade de orar pela paz em Jerusalém. Israel hoje, do que Abraão recebeu do Senhor, as terras que ele recebeu do Senhor, que vai do rio do Egito até o Eufrates, Israel só possui agora 2%, somente 2%, né, das terras prometidas. Então, essas terras agora na grande tribulação, elas serão, diminui meu retorno um pouquinho, só o retorno. Elas serão devolvidas 100% para os judeus. Os judeus têm, eu não vou citar agora, porque não tenho certeza do número, da quantidade, mas cerca de 1.900 quilômetros quadrados, por aí, que é a promessa para Abraão. Tem 2% disso. E hoje, irmãos, o povo judeu, aqui em Zacarias, capítulo 11, fala o seguinte, que 2/3, escute isso, 2/3 dos judeus, do povo judeu, vai fazer aliança com o anticristo. 1/3 vai ser guardado durante a primeira fase da grande tribulação. Vai ser guardado, né, de forma milagrosa, né, o que está em Apocalipse, né? Mas 2/3 fazem aliança, Daniel 9, 24 a 27. Faz aliança com o anticristo. O anticristo vai romper essa aliança. A aliança é por 7 anos.
metade dos 7 anos, na metade da semana, o anticristo vai romper essa aliança e vai matar. Em um dia, o intento dele, em um dia, matar todos os judeus na terra. Eliminar a nação judaica na terra. Em um dia. Foi o que Amã tentou fazer, né? Então, irmãos, o atual governo de Israel é centro-direita. Ele vai governar esse ano e o ano que vem. Depois de 2 anos, vai entrar um governo de centro-esquerda. E já tem ministros árabes, muçulmanos, que vão estar governando Israel. Até o final do ano que vem, será um do nosso lado. A partir do 3º ano, seria 2023, é por aí, não tenho certeza, é por aí, assume um ministro que é centro-esquerda. Aí o anticristo provavelmente já está revelado ao mundo, né? Porque só falta, irmãos, para o arrebatamento, eu vou ver se essa cadeira... Tem uma bandeira para pôr aqui? Tem não, né? Aqui você não usa bandeira quase, eu só estou vendo umas 2 ali. Então, irmãos, 2 coisas vão preceder... Não, você prega ela aqui, ué. Prega ela aí, pega uma fita adesiva, alguma coisa. Qualquer bandeira de nações aí. Pode pôr um livro em cima, 2 livros de cada lado em cima para segurar. Essa bandeira é Israel? Ah, qualquer bandeira. Dá um livro bem. Põe 2 de cada lado. Tem muito livro aí. Aqui, ó, põe mais aqui. O que eu tenho para falar para vocês hoje, eu vou tirar o boné, porque se a Lili vê que eu estou ministrando de boné, ela pede divórcio. Não pode, né? Mês que vem, a gente faz 58 anos de casado, né? E então, não pode ter não. Então vou tirar o boné. Mas esse boné é profético, né? Omã, tive lá há 1 ano e meio atrás nesse país, né? Tem um obreiro lá que nós apoiamos em Omã. E é um lugar, foi onde Jó nasceu, visitei lá a sepultura dele. Então, irmãos, quem aqui é pastor ou pastora? Levanta a mão. Tem uma porção, tá ok, tá bom. Amém. Ô Feitosa, você podia pegar você consegue abrir a Bíblia no celular para ir mais rápido? Então pega um microfone para você ler os versículos para mim, tá? Pode ficar sentado lá mesmo. Isso, pega o microfone. Não, eu queria que lesse, pode ser?
Não, só lê. Tá? Vamos lá. Irmãos, eu dou trabalho para vocês, não dou? Eu dou muito trabalho para vocês. Ontem, irmão, levei uma tunda. Você acredita isso? Ele me deu uma tunda ontem, né? Falei para o Jean, ele perguntou se eu quer ir para minha casa ou quer ficar no hotel. Eu falei, quero ficar no hotel. Não tinha vaga nos hotéis que ele procurou, não tinha vaga, entendeu? Aí fomos para a casa dele, aí eu entendi. Porque o Senhor não deixou eu ir para o hotel, né? Então é melhor caminhar naquilo que Deus falou, sabe? Não na sua alma. O negócio de ir para o hotel era minha alma, né? Que estava querendo ir para o hotel. Quando eu falho com o Senhor, irmãos, Ele me castiga assim no mesmo dia, na mesma hora. Ele é caprichoso comigo, entendeu? E como eu sou o piorzinho de todos, eu estou sempre levando uma tunda, né? Ontem eu levei essa tunda lá, né? Bom, 2 Tessalonicenses 2, o Feitosa vai ler para nós, versão atualizada, viu? É atualizada, é a que eu uso aqui, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu queria... Atualizada, né? Gente, eu não gosto de máscara. Você gosta de máscara? Desculpa. Não. Atualizada, né? Não. Isso, leia, mas sem máscara. Quem tem coragem de tirar a máscara? Eu não gosto. Marca esconde, não esconde, né? A nossa alma gosta de máscara, né? Tem gente que usa uma máscara conforme o lugar que está, né? Então, 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Só até aí. Essa palavra aqui, reunião com Ele, é a palavra parousia. Quer dizer, arrebatamento, a mesma para rapto. Então, em um piscar de olhos, né, Ele vai levar a igreja que vai ser arrebatada, né? E então, Paulo vai falar então aqui o quê? Sobre o arrebatamento, tá? Sobre isso que ele vai falar, né? Eu vou pular aqui, porque eu estou passando isso aqui rapidamente. Verso 3 agora, Feitosa. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha aqui para minha mão. Duas coisas. Precisa abaixar o livro aqui, que está me atrapalhando ver aquele lado ali um pouco, ó. Põe o livro mais para cá um pouquinho, né? Baixa aí, ó. Isso. Esse aqui também, baixa ele, empurra para cá. Põe em cima como está esse aqui, ó. Põe mais um aqui, ó. Isso. Põe dois, isso aí. Empurra para trás, pode empurrar. Isso. Aí tá bom, tá, obrigado. Olha para minha mão, ó. Duas coisas que vão preceder o arrebatamento. Primeiro está aqui, a apostasia. Segundo, o que? A revelação do homem da iniquidade. Então, a apostasia já está aí, né?
Porque o país que o Senhor escolheu, o povo que Ele escolheu, para anunciar, para onde vai revelar o anticristo, é a igreja brasileira, aqueles que vão ser arrebatados, né? Anteontem, nós estamos no sábado, né? Isso. Então, 2 dias atrás, um pastor nosso lá, um dos diretores, ele teve um sonho em que ele conversou com o anticristo. E então ele está se revelando já, né? Nós já estamos documentando, bem documentado já, um homem no mundo que provavelmente, muito provavelmente, será ele, né? O falso profeta, sem dúvida, é o Francisco, né? Ele se identifica perfeitamente, né? E é ele que vai anunciar, né, o anticristo. Mas antes disso, ele será revelado. Revelação, quem recebe é a igreja. A igreja no Brasil é essa igreja que ela é pequena no Brasil. Eu vejo que esse grupo que está aqui faz parte dessa igreja. Porque eu vi vocês, eu senti vocês, né? Então, irmãos, a igreja que vai anunciar é a igreja dos 7.000. Hoje nós vivemos a igreja dos 7.000, né? O tempo de Elias é hoje, né? É hoje de derramar fogo no altar, né? E tudo. Então, irmãos, essa revelação, ela virá. E eu tenho orado sobre isso todo dia. Porque aqui é revelação. A apostasia e a revelação. Agora, vamos continuar, né? No verso, vamos pular agora. Lê para mim, Feitosa, o verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Estou falando que eu dou trabalho para vocês. Eu trouxe um negocinho molha-dedo e deixei lá na minha maleta. Se você não tiver um molha-dedo aí, para eu achar as passagens aqui mais rápido, apesar que a maioria eu vou pedir para o Feitosa ler, alguém pega uma toalhinha de papel, um pedacinho de papel higiênico e molha um pouquinho de água assim, para eu molhar o dedo, tá? Quando for passar. Olha aqui comigo, irmãos. Aqui já tem, já resolveu. Tá, obrigado, Nonato. Você está vendo que eu estou chamando no singular? Está errado, não está? Chamar o Nonato no singular. Eu posso falar assim no particular, né? Mas ele é curado. Ele é curado. Ele não vai ficar, né? Mas veja, irmãos, vejam bem, irmãos, já no tempo de Paulo, ele costumava falar sobre isso, sobre a segunda vinda, né? Então, é coisa, se ele não veio no tempo de Paulo, será que ele vai vir agora? Ou vai demorar mais 20 anos? Será? Veja o 6 agora. Pode ler. E agora, sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Ora, quem pode deter o aparecimento do anticristo? Aqui é masculino, é o que? Não é a.
é o quê? Eu tenho meditado nisso, estudado isso um pouco, e só pode ser no meu modo de entender aqui, irmãos, o Senhor, Espírito Santo, na igreja. Ele precisa de uma habitação, o Espírito Santo. Ele habita em você. Então, você sendo habitado pelo Espírito Santo, é que está impedindo a manifestação, ou melhor, a revelação do anticristo. Ele está em você, e daí a urgência que nós temos hoje, irmãos, de ir até os confins da terra. Eu vou dizer por quê. O Senhor tem me ensinado algumas coisas sobre confins da terra. Uma das coisas é a seguinte, que Ele me ensinou. Digamos que eu tenho uma igreja com 400 pessoas. E minha igreja está bem, ela faz missões, ela dizima, ela oferta, ela primicia. A igreja está bem, está ganhando almas, né? Aí então, eu quero ganhar toda a minha rua para Jesus. Depois eu quero ganhar todo o meu bairro para Jesus. Depois junto a todas as igrejas, quero ganhar toda a cidade para Jesus. Quer dizer uma coisa para vocês, esse tempo passou. Imperatriz já ouviu 1, 2, 1000 vezes o Evangelho. Não quero dizer que eu não quero ganhar a Imperatriz. Eu quero dizer que esse não vai ser o meu foco principal agora. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, né? Então o foco agora é confins da terra. Esse é o foco principal. Porque se eu ficar nesse processo com as minhas 400 pessoas, eu estou falando porque a minha igreja de Montes Belos tem por aí umas 400 pessoas. Então, se eu ficar pregando para esses 400 irmãos e dizendo e tal, eu não vou aos confins da terra. Eu vou me envolver aqui com Jerusalém, com Judéia, eu vou me envolver por aqui, talvez até Samaria, mas eu vou me envolver por aqui, principalmente Jerusalém, né? E hoje, irmãos, nosso intento, o que eu tenho mais forte no meu espírito hoje, vem por ali, ó. Estou falando que eu dou trabalho para vocês, mas vocês me convidam, agora vocês aguentam, né? Não, que convidei, acho que foi eu que me convidei, né? Ô Nonato, eu posso me convidar para pregar aqui de vez em quando? Posso? Ó, ele está autorizando, ó. Da minha coluna. Então, irmãos, o Senhor ainda está nos dando uma oportunidade. É a última oportunidade que eu e você temos para ir aos confins da terra. Porque se eu me envolver, eu pergunto, estou fazendo essa pergunta lá para a minha igreja, estou buscando dados, e na MCM, que é uma obra exclusivamente missionária.
Então eu presido uma igreja e eu presido a MCM. Eu estou perguntando agora o que entra na minha igreja, o que é investido lá na ponta, que são os confins da terra. Eu posso ter um missionário, né? Hoje, entre obreiros naturais, brasileiros e principalmente estrangeiros, locais, né, autóctones, nós temos um pouco mais de 200 no mundo, em vários países, uns 40 e poucos países. Mas escuta, vamos pôr o Chiquinho, lá no Quênia. Ele está fazendo uma obra lá muito bonita. Mas o que o Chiquinho está fazendo, ele está indo até os confins da terra, nas nações vizinhas, nos povos do próprio país? Não. Não. Tem que comprar um carro, agora tem que comprar um lote para fazer uma casa, uma sede lá, e mais isso, mais aquilo. Isso acontece tanto lá na minha igreja. Agora, na minha igreja eu estou gastando agora, porque eu sou obrigado a trocar o forro da igreja, eu estou gastando 105 mil reais, porque o forro é de isopor, agora é proibido, forro de isopor, e também é muito ruim para o som, né? E vamos gastar 105 mil reais, lá tem um salão grande, né? Tem um custo alto. Então, quanto está sendo? Estou vendo agora isso. A MCM. O que a MCM está realmente investindo lá na ponta, que são os confins da terra. Recentemente, irmãos, eu fiz recentemente nós mandamos um grupo de irmãos, porque nós sempre trabalhamos na Amazônia, no Baixo Amazonas e no Alto Amazonas. Eu precisava de um pedacinho de rascunho aqui, de um papel em branco, para eu anotar algumas coisas que eu vou lembrando. Um pedaço, isso, a irmã aqui foi ágil, obrigado, irmã. Seu galardão melhorou, viu? Eu vou fundo nisso agora. Onde eu for, onde eu vou falar, eu vou falar sobre confins da terra. Quando Moisés, eu não esqueci ainda de 2 Coríntios não, está aberto aqui, eu vou voltar aqui, daqui a pouco. Irmãos, nós enviamos há pouco, uns 2 meses atrás, tem 2 meses não, um grupo para fazer um intensivo lá nos Ribeirinhos. Fica lá em aquela cidade de Santarém, fica 6 dias de barco para cima. Temos uma igreja lá. Aqui tem mais longe, lugar chamado Paraíso, que é quase confins da terra. Tem mais outra igreja lá. Fizemos um intensivo, juntamos os grupos, fizemos um intensivo. Agora, recente, 2 semanas atrás, enviamos lá mais um grupo que vai lá edificar os irmãos e foram fazer material para divulgação, etc. Mas o quê? Só pregamos para crentes. Eu estou cansado de pregar para crente. Estou. Sabe, irmãos, os crentes têm que ir embora. Vai embora. Fala para o seu irmão, vai embora. Fala para ele, vai para os confins da terra.
Vai embora. Não é? Vai embora. Amém, Feitosa? Posso mandar seu povo embora? Pois eu estou mandando, né? Vai embora, né? Agora, irmãos, eu falei sobre isso lá na igreja, na igreja que eu estou pastoreando, a Igreja Batista Atos de Justiça. É o nome da igreja. Registrado, tudo direitinho. Domingo de manhã eu falei lá, domingo passado eu falei lá, e o Ender, que é o meu segundo lá na igreja, depois de mim é ele, é como Jonatas na MCM, né? E quando eu terminei a ministração, ele veio com os olhos molhados. Irmãos, eu gosto de crente com olhos molhados, eu gosto, né? Ele veio com os olhos molhados, chegou assim e falou: pastor, porque lá onde eles fizeram o trabalho agora, lá no Baixo Amazonas, tem um lugar lá que se você percorrer, é conhecido lá, dos locais. Se você for 3 dias dentro da mata adentro, você chega numa tribo que nunca foi evangelizada. Mas só 3 dias no meio da mata. Aí o André falou: pastor, o senhor deixa eu ir? Será que eu deixo? Então agora estamos enviando ele, mas o irmão, eles vão agora rápido lá nessa tribo, né? Nós temos um estudo que são 120 tribos brasileiras, né? Que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar nada. Aqui um dia o Feitosa falou 117, é por aí, não é? Nós temos cadastrado, Jonatas me disse, Jonatas, que tem cadastrado lá no seu celular todas elas, essas tribos, né? Então, pastor Nonato, vamos alcançar essas tribos, cada uma delas, vamos, cada uma delas, né? Alguém indo lá, pisando lá, olha, onde você pisar a planta do seu pé, o que vai acontecer com esse lugar? Vos tenho dado. Onde pisar a planta do teu pé, vos tenho dado. Então eu quero ir, eu vou esse ano em algum desses lugares, né? Um dos lugares que eu quero ir esse ano é num povo ribeirinho. Como é que é? Não, eu quero ir, se possível, ainda esse ano, né? Não, esse ano eu quero ir, esse ano talvez não vai dar, mas eu quero ir. Ano que vem eu vou numa tribo lá no interior da Amazônia, né? Mas eu quero agora dar um exemplo, o Feitosa falou de Evangelho Eterno, né? Você falou, né? O Evangelho Eterno ele conhece, hein? Ele é um dos poucos que estudou de fato o que é o Evangelho Eterno. Olha o que é o Evangelho Eterno. Esse lugar eu quero ir. Mas tem mais, eu quero uma dessas tribos, dessas 120 tribos. Eu quero pisar em uma delas. Em nome de Jesus, Ele vai me dar força para ir lá, né? Vai entrar pela mata fora, dentro. Eu quero ir, pelo menos uma delas eu quero ir, né? Mas então, vamos fazer um plano, pastor Nonato. Quantas vocês poderiam ir ainda esse ano para pisar lá? Não estou falando ainda para conhecer, para relacionar, estuda esse povo, né? E tem um povo lá na região, se você entrar pela como é que chama aquele... esqueci o nome do estado ali. Um pastor ali me falou que país adentro, mata adentro ali, onde ele está, pastor Moacir, lá de Porto Velho. Porto Velho. Se entrar mata adentro, tem um lugar que tem uma tribo que não usa roupa.
Interessante, né? Um povo que não usa roupa. Ele tem já conhecimento desse povo, né? Só que tem um pequeno detalhe. Para entrar lá, não pode entrar com roupa, tem que entrar sem roupa, né? Então, eu não sei, né? Imagina o Feitosa sem roupa, entrando lá, né? Nem roupa íntima não pode usar, Feitosa, viu? Para evangelizar aquele povo. Mas tem que pisar lá, irmãos, entende? Tem que pisar lá. Onde pisar a planta do teu pé, irmãos. Esse povo que eu quero ir, olha o que é o Evangelho Eterno, Feitosa. Entenda o que é o Evangelho Eterno. O Davi e a Neide mudou a história da vida dele, depois que o ministério dele, depois que nós demos um barco para eles, né? Nós tínhamos um barco e tal, e até por palavra da pastora, pastora nossa lá, dá esse barco para o Davi e a Neide. Um barco que leva umas 20 toneladas, 50 pessoas, um barco grande, né? E então nós demos o barco. Isso mudou a história ali, do evangelismo ali no Alto Amazonas, muita coisa lá, né? Com esse barco. Foram subindo no Amazonas até lá em cima nesse barco. Depois entraram no rio Jutaí. Esse rio, nenhum missionário, ninguém tinha entrado lá. E atenção, o decreto do Barroso, que é um absurdo, é uma indecência, é um desrespeito à igreja brasileira, ao nome do Deus eterno, né? Mas o decreto diz que uma missão nova não pode entrar. E também não pode entrar em lugares onde você já entrou, que é, aspas, por causa do vírus, né? Irmãos, o diabo sempre está na nossa frente. Onde a gente vai, o diabo já chegou primeiro. Tem sido a minha experiência. O porto de Manaus já foi comprado pela França. O aeroporto de Manaus já foi comprado pela França. O diabo vai sempre na nossa frente, irmãos. Então, eles chegaram com esse barco lá em cima, não podia entrar, eles entraram, né? E lá na saída tem que pegar licença com a Polícia Federal. Então, é um negócio complicado depois do decreto lá do Barroso, né? Mas eles conseguiram, não para entrar nesse rio, mas conseguiram para ir fazer missões, porque é uma missão antiga lá, né? Eles estão conosco há muitos anos, e chegaram nesse rio, deixaram o barco, ali esconderam o barco ali, entraram um pouco, alugaram uma lancha e foram lá na frente, e lá tinha um povo, que falava mal o português, mas falava. Eram ribeirinhos, ali, ribeirinhos. Irmãos, aí foram pregar para aquele povo. Escuta, Feitosa, o que é o Evangelho Eterno? E eles falaram, quando eles falaram de Deus, o Deus que criou o mundo, ele falou, não, nós já sabemos quem é. E nós sabemos, não, mas olha, quem criou o mundo foi fulano. Ó, maravilha. Abra para mim. Obrigado, ótimo. Aí, Feitosa, vou pregar agora para o Feitosa. Aí, Feitosa, eles falam, não, nós já temos um Deus. Quem é o Deus? Não, é o Deus que criou tudo isso aí, ó. Criou o mato, criou tudo, criou o céu, criou tudo, o sol. Mas escuta,
E ele fala, não, escuta, mas o nome dele é fulano. Falar, não, nós sabemos o nome dele. Nós sabemos o nome dele. Ah, vocês sabem o nome dele? Sabemos. Estou tentando lembrar aqui o nome que eles falaram. Mas ele teve um filho? Sim, ele teve um filho. Não, eles falam, não, mas o nosso Deus teve um filho que veio à terra. Não, mas o Deus que nós conhecemos Akira. Eu tenho que saber, eu tenho que falar esse nome para vocês. Que eles falaram. Anotei aqui em algum canto. Peraí. Tamacu, isso, você estava lá. Você estava lá. E o filho dele chama Kirá. Tinha um filho. O Evangelho eterno, quando você ora por um povo não alcançado, por isso, irmãos, nós temos que passar imediatamente os dados das 120 tribos, tá? O Jonas tem todos eles, né? Fala aí para alguém, você está ocupado o celular? Essa irmã aqui é sua esposa, a Maria de Jesus. Passa um zap aí para o Jonatas, para ele mandar todos os dados dessas tribos que estão com ele. Ele vai mandar para o Nonato, pastor Nonato, tá? Vamos agora voltar a 2 Tessalonicenses. Agora sabeis o que o detém. Então, o que detém, não há dúvida, é o Espírito Santo em você. Ele está nos dando, então, a última oportunidade. Oportunidade de ganhar a cidade, ganhar na rua, não. De irmos aos confins da terra. A última oportunidade, né? Ele está nos dando, né? Leia para mim agora o 7, 2 Coríntios 2, 7. 2 Tessalonicenses, perdão. 2 Tessalonicenses 2, 7. Som aqui para o Nonato. Nonato não, o Feitosa. Oi. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando a igreja subir, primeiro, a igreja precisa reconhecer. Deixa eu ver. Não, você pôs o contrário. Deixa eu ver. Essa parte aqui é para baixo. Isso. Irmãos, eu estou tratando de uma fratura na 12ª vértebra dorsal, que fraturou em abril. Já cicatrizou e estou sendo cuidado por um especialista em coluna, né? Já cicatrizou, mas fica uma sequela de perda de músculo, de musculatura, entendeu? E etc, etc. Então eu preciso estar sempre protegendo essa área aqui, ó. Então essa almofada aqui, bem macia,
Até a Lili comprou para mim anteontem, para que eu usasse, ou no avião, onde eu estivesse, né? É para isso. Mas já está cicatrizada, está tudo, posso andar normal, não posso ainda pegar peso, né? A não ser pesos bem pequenos, né? Então, irmãos, aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém, que é o Espírito Santo, que vai subir, levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, entendeu? Eu não vou entrar mais em detalhe aqui, porque no encontro profético, em abril, eu espero lá pelo menos uns 10 ônibus daqui, né? Amém? Fala amém, irmão. Então, vai ser de 12 a 15 de abril. Será na semana da Páscoa, começa terça-feira à noite, até sexta-feira à noite, né? Então, irmãos, esse afastamento, eu citei o encontro profético, porque no encontro profético, o tema é as 10 virgens, será o tema do encontro profético. Eu vou pregar uma palavra por dia, ou mais, se for preciso, mas eu creio que uma por dia, somente sobre a palavra das 10 virgens, né? Hoje você citou lá o negócio lá da meia-noite, depois a gente conversa, tá? E lá no encontro profético eu vou ministrar sobre isso, né? Então, mas o Feitosa realmente é meu discípulo nesse aspecto de profecia, de tudo e tal. Então, esse afastado aqui é a parousia, citada no versículo 1. Quando ocorrer, então são duas coisas, repito, que precisa acontecer: a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Entendeu? Essas duas coisas, né? Então, irmãos, quando a igreja subir, veja agora o 8. Só a primeira frase, leia aí. Então, eu leio aqui, ó. Então será de fato revelado o iníquo, quer dizer, o anticristo. Primeiro, ele vem, a igreja reconhece, a igreja sobe. A igreja subiu, ele vai mostrar a cara para o mundo todo. Nós saberemos, porque nós temos a responsabilidade de anunciar a vinda do anticristo, né? E fica esperto, irmão, porque é agora mesmo, viu? Não tem como, é agora mesmo, né? Eu não sei, irmãos, eu não tenho muita coisa para passar para vocês, não. Sabe o que eu tenho para passar para vocês? É a minha idade. É a minha idade. Só isso que eu tenho, irmãos. Achei aqui, ó. Tinha notado. Tamacu e Quirá, está aqui, ó. Algum de vocês esteve lá no encontro de mulheres, do Me Deixe Curar? Alguém, irmã, esteve lá? Não? Não? Teve não. Tive lá quase 1000 mulheres, irmãos. Foi do jeito que Jesus gosta, sabe, aquele evento. Ô Nonato, o que eu fiz, eu acho que foi o Feitosa que tirou esse papel do meu bolso. Eu acho que foi. Então vai ser em papel mesmo. Não, eu preciso do papel. Eu preciso do papel. Espera aí, uai.
Ó, irmão, vocês têm paciência com um homem de 83 anos, pode ser? Você promete ter mais paciência com ele? Sim. Mas o melhor que eu posso fazer por vocês, irmãos, é falar de algumas experiências que eu tenho tido, sabe? Com a palavra, nas minhas viagens. Sabe, quando você viaja para as nações, você vê, sabe, tem sido minha experiência. Toda vez que eu viajo para as nações, eu tenho eu vejo assim o sobrenatural de Deus, sabe? Quando eu viajo para as nações, eu vejo o sobrenatural de Deus, né? Sempre vejo, sempre experimento isso, né? Na primeira viagem que eu fiz para as nações, irmãos, o Feitosa escondeu o mesmo papel, viu? Ele não queria que eu usasse esse papel. Achei. Achou? Graças a Deus. Achei. Ei lá. Glória a Deus. Mas deixa eu contar a minha primeira experiência quando eu fui às nações. Eu fui com um grupo de pastores, eu não era pastor ainda, foi em 83, outubro de 83, que eu fui às nações a primeira vez. Eu fui ordenado em 87, pastor, né? Passei por uma junta, Nonato, que apertou assim, ó, bem mesmo, sabe? Uma junta de pastores batistas, você imagina, né? Você sabe disso, você também passou. Então, e nós fomos viajar em 83 com um grupo de pastores batistas para Angola e Moçambique. Nós tínhamos um casal de missionários em Moçambique, um casal que saiu da nossa igreja, foi o primeiro casal nosso que foi para as nações. O pastor Celso e a pastora Sônia estavam já em Moçambique desde 81. Eu fui em 83, começo de outubro. Quando chegamos no aeroporto no Rio de Janeiro, não tinha ainda essa coisa aqui de Guarulhos, não tinha, era tudo no Rio de Janeiro, os voos internacionais, naquela época. E chegamos lá, eu estava com 9 volumes. Eu não sabia, foi a primeira minha viagem internacional, eu não sabia que tinha esse negócio de excesso de bagagem. Eu não sabia. Aí chegou a minha vez, a moça lá falou, olha, o senhor tem que pagar X pelo excesso de bagagem. Era o dinheiro que eu tinha em dólar para levar na mão. Eu falei, não posso. Menina, eu não vou pagar, não. Aí tem Novo Testamento, aí tem remédio, tem não sei o quê, tem muita coisa aí, né? Aí 9 volumes, até tinha que pôr em 2 carrinhos, né? E a moça, então, não tem como o senhor embarcar, tem que pagar o excesso. Eu falei, não pago. Expliquei por quê, eu vou lá, tem pastor lá, servindo lá, povo que está passando fome, tudo. Eu não vou pagar. Aí, os outros pastores, eram uns 15 ou mais, uns 15 pastores por aí, foram embarcando de mansinho. Nenhum propôs ajuda para mim. Embarcaram todos. Eu era o problema da viagem. Eu era enfim, né? De repente, irmão, não tinha mais ninguém para embarcar. E eu lá perante a mocinha, eu vou embarcar, mas eu não vou pagar, porque vai acabar com o meu dinheiro, não vou pagar. Irmãos, de repente,
depois de um tempo, já estava na hora do decolar o avião quase. Lá vem um senhor com várias insígnias aqui em cima, muito bem vestido, paletozão preto, assim, né? E ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: senhor, eu expliquei para ele que eu não podia pagar. Ele, enfim, irmão, falou: ó, pode embarcar ele. Pode embarcar ele, entendeu? Quer dizer, meu material foi lá para Moçambique sem eu pagar nada de excesso de bagagem, entendeu? Então, você sempre vai experimentar. O dia que você for lá nos índios, o dia que você pisar ali em um lugar que nunca ouviu falar de Jesus, você vai sempre ouvir falar, ouvir um milagre. Você vai ver milagres. Aqui eu sei que muitos aqui já viram isso, Nonato já viu, aqui muita gente já viu. Eu tenho visto isso, não é? Então, irmãos, eu quero colocar algumas coisas para vocês, pontuar algumas coisas. 10h50, está certo? Tá. Certo, tá. Eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver aqui no caderno. Agora eu vou abrir o caderno. Olha, irmão, se você anota no celular, tudo bem. Mas, se possível, anota num caderno. Sabe? Porque o seu tablet, seu celular, queima lá a placa, não sei o que, você perde tudo. Aqui não perde. Eu tenho assim um pouco mais de 8.000, já vai para quase 9.000 páginas de cadernos que eu escrevi. Quando eu ouvi, quando eu falei, estudos que eu fiz, que eu escrevi, né? Isso aqui são cadernos que eu compro lá em Varanasi. Uma boa parte que eu uso são cadernos. Os melhores cadernos que eu uso, eu compro lá na minha terra, chama Varanasi, né? Aí eu já falei, se eu morrer por aqui antes do arrebatamento, meu coração para enterrar lá. Você vai dar trabalho para você, mas você dá um jeito para enterrar meu coração lá em Varanasi. Esse caderno vem de lá, né? Eu compro, eu compro quando eu vou lá, né? 6373. É tudo assim arrumadinho, entendeu, irmãos? Tem índice, tem tudo, bem encaprichado, né? Só tem um lugar que eu escrevi, depois eu esqueci, eu não dou conta do que eu escrevi, aí fica, né? Saber o que eu escrevi, aí acabou, aí não tem jeito, né? Mas, irmãos, o Senhor fala assim, ó: anda na minha presença e ser perfeito. Isso significa perfeição do espírito, da alma e do corpo, né? Leia para mim, Feitosa. 1 Tessalonicenses 5:23, por favor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu? Espírito, alma e quando? Corpo. Na vinda do Senhor. Quer dizer, excesso de peso, essa melancia que fica aqui na frente. Irmãos, eu estou fazendo, pastor Nonato, eu estou fazendo hidroterapia, né? E tem uma moça muito treinada nisso, ela é especialista assim, em personal training, e eu estou aprendendo a esconder minha... Aqui não chega a ser uma melancia, mas é pelo menos um melão, alguma coisa que está aqui, né? Estou aprendendo, irmãos, cuidar do meu corpo, sabe? Porque eu fiquei muito tempo sem poder exercitar. Precisa cuidar do corpo, irmãos. Olha, o que eu encontrei sobre a perfeição do corpo.
Tem muitos textos, nós vamos ler. Você leu esse aí, né? Quem era perfeito fisicamente? Nosso Senhor. Por isso o livro de Lucas. O livro de Lucas é dedicado aos gregos. Porque os gregos cultivavam muito o corpo, né? As Olimpíadas nasceram lá na Grécia, tudo, né? Então Nosso Senhor, Ele tinha um corpo perfeito. E eu? O que eu vou fazer? E eu, né? Vamos lá. Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Lê de novo. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Está falando do arrebatamento. Sim. O texto. Cingido, quer dizer, pronto. Preparado. Preparado. Preparado para a caminhada. Preparado para subir, né? Acesas as candeias. Agora está falando do Espírito. Entendeu? Está falando do Espírito, mas eles vão ficar no corpo. Cingido, pronto para partir. É isso que está dizendo o texto, né? Agora, 11, 34 a 36. De Lucas? Lucas 11. 34 a 36. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Quando diminui um pouco aí o volume que está, o PA do pastor Feitosa, tá? Um pouquinho. Que corpo é esse? Luminoso. Irmãos, o nosso corpo deve ser, ter tanta luz, o corpo, irmãos, que vai iluminar. A perfeição do corpo é necessária, vai iluminar o ambiente onde você está, onde você pisar, onde você chegar. Você não chega, sabe, o corpo fala, sabe de quê? Fala dos sentidos, da visão, da audição, do tato, do olfato. Então fala dos 5 sentidos, que devem estar andando harmonicamente, os 5 sentidos, né? É assim que se prepara para o arrebatamento, irmãos. Lê no 12, 23, aí Lucas mesmo. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Olha só. Cuidado com o que você se alimenta, viu? Muito cuidado. João Batista se alimentava de quê? Gafanhoto e mel silvestre. Feitosa, sabe o que eu descobri lá em Israel? Lá no norte de Israel? Uma fábrica de alimento através... Eles criam gafanhotos para produzir alimento. É alta fonte de proteína. Agora, está lá em Israel. Isso é antigo. E mel, né? Mel silvestre, naquele tempo a tâmara, né? O mel mesmo da abelha, mas tinha tâmara. Naquela época, irmãos, o mel era muito comum no país, a tâmara. Então a tâmara, ela produz um mel,
Não é só a abelha que produz o mel, esse é a mel da abelha. A tâmara, que também tem muito em Israel, produz o mel, não é? Então ele se alimentava dessa forma. Veja bem, você leu qual? Foi o 23? Eu li o 23. Agora leia o 22, 19. Lucas. 22, 19? É. Os versículos ou... 22, capítulo, versículo 19. Ok. Veja lá. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu não estou ouvindo você bem. Não? Alô? Oi? É só o som, sabe? Leia de novo. Acho que é só o retorno. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ora, o que é o corpo dele? É o meu corpo que eu estou oferecendo. Ele está oferecendo, ele ofereceu o quê? O seu corpo. Ele não ofereceu o seu espírito, ele ofereceu o seu corpo e a sua alma, que ele ofereceu na cruz, né? Ele ofereceu o seu corpo. Agora, e ele manda que eu faça o mesmo, né? Romanos 12, 1, vocês sabem de cor, né? Então, que eu ofereço o meu corpo em sacrifício. Vivo. Então, como ele ofereceu, por que tem tanta coisa em Lucas sobre a perfeição do corpo? Por quê? Porque o nosso Senhor é chamado em Lucas de homem. Em Mateus ele é o leão, em Marcos ele é o boi, em Lucas ele é homem. Em João ele é águia. Então ele é homem perfeito. Como eu vou ofertar ao Senhor algo que não tem, eu não cuidei do meu corpo, a partir dos dentes, né? Já pedi perdão a Deus por isso, irmãos. Eu fiz, irmãos, há uns 2 anos atrás, tive que fazer 5 implantes nos meus dentes. Só por descuido, já pedi perdão a Deus. Cuida do seu corpo, cuida dos seus dentes, seus odores, cuida do seu físico, faça ginástica, anda de bicicleta, sabe, vai para a piscina, cuida do seu corpo, entendeu? Toma cuidado com o seu corpo. Eu hoje, irmão, no momento, a minha coluna sarou, fiz uma cirurgia de hérnia, sarou. Eu tenho ainda uma dermatite, o pessoal dos 80 sabe que eu falo disso, né? Que ainda não sarou completamente, está 95% curada, mas eu não sarei completamente. Sabe por quê? Porque não é a hora. Estou me cuidando. Mas ele vai fazer na hora dele, no momento dele, entendeu? Já fui curado 2 vezes milagrosamente no meu corpo, né? E sei o que é ser curado no corpo de uma doença incurável. Eu sei o que é isso. Aqui, muitos aqui também já foram curados. Por que Lucas? Porque Lucas é essa pessoa, descreve Jesus com o corpo perfeito, é isso que está falando aí. Bom, não pode ficar todo o tempo nesse ponto aqui não. Só vou ler mais um ponto. Efésios 5, 27 em diante. Vai lendo, eu vou te interrompendo se for preciso. Só vou ler mais esse ponto sobre isso. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os mais... lê de novo esse versículo. Agora o som está bom para mim. Estou te ouvindo bem. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem mácula.
ruga, ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito. O meu papel como marido é apresentar a minha esposa desse jeito aí, ó. O meu papel como pastor é apresentar a minha igreja nessa condição aí, ó. Inclui o corpo, irmãos. Sem defeito. O seguinte, aí mesmo. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos... Sim, você vai até o 30. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Olha só. Então, eu tenho um corpo perfeito, digamos. Mas aquele ali tem um problema no corpo. Ele tem uma doença. Tem que cuidar. Você pode imaginar Jesus doente? Não. Ele quer que eu tenha perfeita saúde no meu corpo. Isso é preparo para o arrebatamento, irmãos. Corpo, espírito, alma e corpo conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o preparo do corpo é essencial. É necessário. Eu tenho em casa piscina, onde eu estou treinando agora com uma moça que está me ensinando, né? Eu estou aprendendo, pastor Nonato, estou melhorando o meu equilíbrio. A pessoa de mais idade, ela vai perdendo um pouco o equilíbrio. Eu estou melhorando o meu equilíbrio para subir escada, para descer escada, para tal equilíbrio. Estou melhorando o meu equilíbrio, né? Então é necessário tratar do corpo. Tomar medicamento, se for preciso, não é pecado tomar medicamento. Tomar alguns componentes de saúde, que talvez está faltando um pouco na dieta, não é? Cuidado com o corpo. Agora, irmãos, o que Gálatas 5 fala aqueles que, das obras da carne, né? E das obras do Espírito. Uma das obras da carne é a glutonaria. Os tais, fala de Gálatas 5, lê de 19 a 21, Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Chama atenção para a glutonaria. Não herda o reino. Aí não está falando que não vai para o céu. Você pode ser glutão e ainda ir para o céu, mas não vai receber a herança lá em cima. E compara com feitiçaria, você viu aí? Sim. Glutonaria é comparada com feitiçaria. Fala para o irmão do lado, ó, fecha a boca, irmão. Fecha a boca. Irmãos, hoje para mim, ó, tendo arroz ou macarrão e tendo um ovo cozido ou frito, pode ter um pouquinho de feijão, se for cozido no mesmo dia, eu aceito. Não precisa mais nada.
Lá em casa comemos peixe, lá temos criação de peixe toda semana. Comemos carne de carneiro toda semana. O Davi Group não deixa de faltar carneiro lá em casa. Quando está acabando, ele vai e leva mais. Ele mora lá em Mato Grosso, ele vai lá em casa para levar carneiro. Esse dia ele levou um carneiro, ele mata, coloca e leva lá. Carne de carneiro é muito boa, a proteína do carneiro, né? Então mudar a alimentação. Isso é para ser arrebatado, irmãos. Não é do reino. Você vai ser julgado, quem sabe você chega até no céu. Mas herdar você não herda. Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e assentei com meu Pai no seu trono. Então tem um trono prometido. Esse que come demais e tal, não vai sentar nesse trono jamais. Quem tem excesso de peso não vai sentar nesse trono, irmãos. Vamos para Gênesis. Eu estou falando somente sobre a preparação para ser arrebatado e alcançar uma herança lá em cima, ok? Tá bom? Só estou falando, não estou falando sobre os que não foram arrebatados. Porque 50% sobe, 50% fica, né? É as 10 virgens, não é isso? Não é 50%? Né? Então, um dia, irmãos, eu estava... Irmãos, olha, isso me ajudou muito. De madrugada, aí pelas 3, 4 da manhã, 3 horas da manhã ou antes, eu apalpei do lado, ali ele não estava. E eu lembrei do arrebatamento. Um sobe, outro fica. Estavam 2 numa cama. Aí eu falei, não, ela foi no banheiro. Eu sei certinho quando ela vai no banheiro, ela tem uma lanterninha, ela vai e tal. Mas não, eu vi, não, ela não estava no banheiro. Eu falei, está ficando feia a coisa. Ela não está no banheiro. Eu fui ficando apertado, irmãos. Aí, eu fui, não, eu vou procurar ela na casa. Ela ter descido na cozinha para fazer um chá, tal, ela estava só... Que alívio, irmãos. Tem que se preparar para ser arrebatado, viu? Porque senão fica. Vocês querem que eu explique para vocês o que vai acontecer com os que ficam? Não, agora não. Talvez à noite eu fale sobre isso, né? O Nonato deixou eu pregar aqui à noite. Aqui interessante, irmãos. Eu chego, eu tomo lugar para pregar até do Nonato. Você pode um negócio desse? Né? Que prega muito melhor que eu, muito mais, nasci muito mais, né? Mas fazer o quê? Ele é como é que fala? Ele é misericordioso comigo, não é, Nonato? Ele é misericordioso comigo, deixa. Vamos para Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ser perfeito. Ok? Espírito, alma e corpo. Davi, o rei Davi, era perfeito em espírito, alma e corpo. Desde a adolescência, desde criança. Quando ele matou o leão e depois matou o urso, ele devia ter o quê? 17, 18 anos. Era um pouco mais do que... É um adolescente, praticamente. Ele não devia ter 20 anos, não. Ele matou o leão. Espírito, alma e corpo. Viu?
É preciso ter um corpo sadio. Mas eu vou falar agora do espírito. Falei do corpo, né? Eu quero falar agora do espírito. Vou falar do caráter, né? Falar um pouco do caráter. Anda na minha presença e ser perfeito, né? Lá em Gênesis 6, 8. Sabe não, essa eu sei de cor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, a biografia de um homem que viveu 950 anos, em um versículo. Toda a biografia dele está aí. Justiça, integridade, ele andava com Deus, né? Irmãos, uma coisa que me assustou esses dias, sabe o que foi? Eu fui ler o livro de Jó. Sugiro que você, é um crente mais maduro, leia o livro de Jó. Não é de Jó. Jó já li muitas vezes. Você também já leu. O livro de Enoque. Quando Noé recebeu a visão do dilúvio, ele ficou entordoado, muito preocupado, e sabe quem ele foi buscar? Foi buscar Enoque, para receber uma cobertura de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi, né, bisavô de Noé. Então, ele aprendeu com o bisavô dele. Eu já sou bisavô 2 vezes. É diferente, eu sei o que é isso, né? Ele aprendeu com Enoque, e ele foi procurar Enoque para aconselhar ele, para cobrir ele, para estar junto com ele, alguma coisa. Ele foi procurar Enoque. Sabe onde ele encontrou Enoque? Nos confins da terra. Ele morava nos confins da terra. Ele morava nos confins da terra. Irmãos, confins da terra. Confins da terra. O que aconteceu com ele? Subiu. Ele subiu antes que viesse o mal. A igreja sobe antes que venha o mal, que é a grande tribulação. A igreja que for arrebatada não passa pela grande tribulação. A igreja que não for, passa pela grande tribulação. Entendeu? Então, há um erro aí de interpretação dos pós-milenistas, mas deixa para lá. Então, anda na minha presença e ser perfeito. Olhei para mim, Salmo 101, 2, por favor, Peitosa. 101, 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Lê de novo. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Quem vai, veja bem, você leu o versículo 2, 101, 2. Leia o 6. Os meus olhos procurarão os fiéis na terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Procura os fiéis da terra para que habitem com ele. Então não são todos. São os fiéis. Escute. Nós temos muita experiência com a igreja brasileira. De 100 pessoas,
que faz um compromisso de ofertar para missões, a coisa vai caindo. Depois de 2 anos, no máximo, aí tem 10% ofertando. Os fiéis da terra. Fidelidade. Entendeu? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Os fiéis da terra, né? Então, ser fiel naquilo que você falou. Entendeu? Você fala, irmão, amanhã nós podemos encontrar, eu vou lá na sua casa amanhã 2 horas, tudo bem? Tudo bem. Mas você não vai. Você não vai. Você pode até não ir, mas telefona bem antes. Dizendo, não vou poder ir. Ser fiel é até a morte. Fidelidade é até a morte. Eu tenho uma aliança com o pastor Nonato, é de morte. Porque é a aliança de Ruth. Onde morreres, morrerei eu. Uma aliança, a fidelidade é até a morte. Procura quem? Os fiéis da terra, para que habitem comigo, entendeu? Olha para mim. No cofre da MCM, tem um monte assim, um pacote assim de cheques, que foi dados por principalmente pastores e líderes, que nós não conseguimos receber, já está arquivado lá, não vamos receber mais, não estamos nem preocupados com isso. Pastores e líderes, cheque pré-datado, hoje não pegamos mais cheque, nem cheque pré-datado, porque hoje tem cartão também, né? Agora tem Pix, essas coisas, né? Então não precisa mais. Então, irmãos, fidelidade, sabe? Fiel, ser fiel, né? Davi, lê o 2 de novo aí, ó. Fala de Davi, salmo é dele. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Olha aí. Atentarei sabiamente o caminho da perfeição. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pronto. Olha aí para mim. Irmãos, eu vou liberar vocês ao meio-dia, tá? São 11h37, tá bom? Até meio-dia eu libero vocês. Aqui você tem o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé, essa parte eu não vou comentar, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura da medida, não, a medida da estatura, como é que está aqui? A unidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você pode ver que isso aqui é um processo contínuo, entendeu? Do nosso aperfeiçoamento, do nosso conhecimento dele, né? Do nosso aparentar com ele, né? Então, é um processo contínuo. Esse processo contínuo, eu dou um curso nos intensivos. Esse curso eu vou dar no intensivo agora em janeiro. Convido você para participar. Começa no dia 3 de janeiro, vai até são 3 semanas, o intensivo. Eu vou dar um curso chamado O Maná Escondido. É muitas horas de estudos em cima do que eu estou começando a falar agora, né? Que é a revelação da pessoa de Jesus. Esse alimento que é a revelação da pessoa de Jesus. Você tem a revelação que sai daqui, né? Do pastor que está ministrando, né?
Mas você precisa buscar uma revelação que ele vai falar com você. Tá dando um certo, não tá bom o sinal. Pode melhorar. Tira um pouco o meu retorno. Pode melhorar. O som aqui é muito bom. Dá uma arrumadinha aí, por favor. Então, irmãos, essa perfeição, você vai continuar na eternidade. E ela não tem limite. Uma das palavras que eu vou ministrar é sobre essa perfeição na eternidade. Lê só em Efésios 2:7. 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em Efésios 2:7. Só até aí. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Sua graça. Séculos são dispensações. São eras, né? E as eras, agora, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, você tem 7 dispensações ou eras, né? Ou séculos. É a mesma coisa, né? Você tem 7 em Apocalipse, na Bíblia, né? Incluindo o milênio, né? Só que daí em diante são séculos eternos, são eras eternas, que nunca vai terminar. Então, é como se você tivesse, eu vou ministrar bastante sobre isso no intensivo, é como se você, vamos supor, você pega uma aeronave aí e vai até o fim do universo. Ainda não está bom o som como estava, hein? Tira mais o meu retorno aqui um pouquinho, vamos ver. Diminui um pouquinho mais o PA. Quem não estiver ouvindo bem, vem mais para frente, tá? Eu já vou terminar. Preste atenção. Isso, irmãos, esses séculos vindouros são infinitos, são os aions, no grego, são os aions eternos. Com a sua fé, para quem for arrebatado, a sua fé vai crescer eternamente. Eternamente. Cada aion, a sua fé vai multiplicar. No aion seguinte, a sua fé vai multiplicar. A sua esperança vai multiplicar. E o seu amor vai multiplicar. A esperança é o combustível da fé, né? Então, eu não entendo muito sobre esperança. Até o pastor Johnson um dia fez um estudo, mas a esperança é fé, esperança e amor. Permanecem para a eternidade, né? Então, isso fala do caráter. Fala daquilo que você é na sua essência, entendeu? Fala assim, fala disso, né? Então, irmãos, eternamente, irmãos, pensa nisso. Mas você pode perder isso. Você pode perder isso. Porque precisa começar agora. Precisa começar hoje. O seu máximo interesse para conhecer a pessoa de Jesus. Entendeu? Quando ele fala para as 10 virgens que não entraram, as 5, né? Que não entraram, a porta tinha fechado, ele nem abre a porta.
Ele responde lá de dentro: não vos conheço. Mas elas não perderam a salvação, mas perderam o prêmio. Perderam o prêmio. Muitos não vão perder a salvação, mas vão perder o prêmio, né? Eu se tenho um prêmio à minha disposição, né? Eu quero alcançar esse prêmio, não é? Vamos ficar em pé.